Olá pessoal, aqui é a Tassiane Soares, bem-vindos ao nosso canal. Vamos ao nosso quadro de hoje, Filosofando. E o nosso tema de hoje é sobre declarações de fé. O que Deus falou comigo é que as declarações de fé vêm antes do milagre nascer. Então, não tem como a gente fazer uma declaração de fé se é algo que a gente já está vendo acontecer. Então, a Bíblia fala que a esperança que se vê não é esperança. Se nós esperamos é porque ainda não vemos. Então, essa é um pouco da base da fé cristã. É crer antes de ver. E o texto base de hoje está lá em 1 Samuel 17. A história de Davi. Davi disse assim: hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos. Ele estava falando isso para o gigante. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ele estava falando isso antes de fato vencer a batalha. Ele estava declarando então por fé. E a nossa vida precisa ser assim. Andamos por fé e não por vista. E o que é mais interessante nisso tudo, que Davi precisou usar muito a fé. Porque ninguém acreditava nele. Todos olhavam para ele e de certa forma tinham um desprezo. Nem o próprio pai de Davi se lembrou de Davi quando foi a hora que o profeta Samuel chegou na casa dele e perguntou quais eram os filhos que ele tinha. Nem ele mesmo contou Davi entre os filhos. Então, existia um certo descrédito em torno de Davi pela sua aparência, pela sua estatura. Mas Deus conhecia Davi de perto. Deus havia lutado batalhas com ele de perto. Então, por 40 dias, aquele gigante se pôs contra o povo de Israel, contra o exército de Israel. Você pensa, vários guerreiros, homens de guerra, ficaram 39 dias até chegar o 40º dia, foi quando Davi chegou lá, ouvindo as ameaças e sequer se posicionaram. O rei não se posicionou. Mas Davi, logo que chegou naquele lugar, e a missão de Davi sabe qual era? Só levar comida para os seus irmãos que estavam na batalha e trazer notícias de volta para o seu pai. Essa era a missão de Davi. Mas Davi sabia o Deus que estava com ele todos os dias. E logo assim que Davi chegou lá e ouviu a afronta do filisteu, ele falou assim: quem é esse? Quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Na mesma hora Davi se posicionou, porque Davi andava em fé. Davi sabia em quem estava a sua esperança e a sua força. Mas você pensa que foi fácil? Nem um pouco. Logo assim que ele ouviu, ele ficou muito indignado com as declarações do gigante Golias. E os irmãos dele começaram a falar mal dele, a colocar ele para baixo. Quem é você, Davi? Aliás, o que você está fazendo aqui? Por que não está lá cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Então, nem os da própria casa dele, que às vezes é de onde a gente espera um suporte, espera um acolhimento, ele não tinha isso. Seus irmãos estavam ali se colocando em afronta. Quando ele chegou diante do rei Saul, não foi diferente. Então a primeira barreira que ele precisou enfrentar foi dos próprios irmãos. E a segunda barreira foi que ele chegou até o rei Saul. E ele chegou para o rei Saul e falou assim: eu vou lutar contra esse filisteu. E hoje mesmo o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos. E Saul falou assim: tá de brincadeira. Você, desse tamanho, desse porte, vai vencer aquele gigante. Muito difícil, hein? Mas Davi, cheio do poder de Deus, falou assim: Rei Saul,
quando eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, apareceu um urso e tentou arrebatar, comer uma das ovelhas. Mas eu fui atrás do urso, arranquei a ovelha da boca dele e matei o urso pela força que Deus me deu. Não foi diferente quando um leão apareceu para comer a ovelha. Eu fiz a mesma coisa porque Deus me deu força para vencer. Então, o mesmo Deus que me deu força para vencer um leão e um urso, não me fará vencer agora esse filisteu? Declarações de fé. Declarações de fé. Primeiro ponto que é importante ressaltar aqui é que existem batalhas que você vai precisar lutar sozinho. Quando Davi enfrentou o urso e o leão, tinha Davi, Deus, as ovelhas e o urso. Não existiam outras testemunhas, mas Davi lutou. Então, se concentre em quais batalhas vão precisar lutar você e Deus. E pode ter certeza que você e Deus são muito mais fortes. Mas o mais importante é que essas batalhas que está vivendo você e Deus são para que o nome de Deus seja glorificado publicamente. Porque quando Davi foi lá dizer que ele era capaz, pela força de Deus, de vencer aquele gigante, foi através do testemunho do que ele tinha lutado sozinho com Deus. Então valorize as lutas que você tem lutado junto com Deus. E você vai vencer, mas é para a glória de Deus. E aí existem batalhas sim que são para muitas pessoas verem. E o único objetivo é que o nome do Senhor seja glorificado. Então Davi chega agora, já não é mais Davi sozinho no campo cuidando das ovelhas. Agora é Davi perante um exército de Israel, perante o exército do povo filisteu, declarando que Deus hoje mesmo daria aquela vitória a ele. Então você pensa, todo mundo estava aflito, mas Davi tinha certeza. E como que eu cheguei a essa reflexão? Parte muito do que eu tenho vivido. No ano passado eu precisei fazer uma cirurgia no joelho esquerdo. Só que quando eu cheguei no consultório, o médico olhou o exame e falou assim, olha, você vai precisar operar um e depois o outro. E eu falei assim, eu sou profissional de educação física e eu pensei, cara, isso não faz o menor sentido, mas tudo bem. O autor que escreveu a minha história sabe bem o que é melhor para mim. E aí eu fiz a cirurgia no joelho esquerdo. E durante todo esse período de batalhas, de muito enfrentamento, de muita resiliência, de muitas declarações de fé, eu precisei viver mais sozinha. Eu fiz a cirurgia, logo depois eu tive trombose, então eu precisei ficar internada, precisei ficar longe da minha filha, longe da minha família. Logo depois eu fiquei sem receber pelo INSS. E aí se tornou uma privação financeira também. Então foram muitas batalhas que eu precisei viver, eu e Deus. Só que Deus me disse, conta agora. Conta agora, porque vai ser para a minha glória. E agora, essa semana, eu vou fazer a cirurgia do outro joelho. Foi muito difícil assim chegar até aqui e dizer, Deus, tudo bem, eu aceito. E eu vou viver o teu propósito. Eu vou ter declarações de fé. Mas aqui estou eu, declarando em fé a minha vitória. E Deus falou, conta o processo. Conta o que está por vir. Porque isso vai ser para edificação. O que antes foi lutado, eu e Deus, você sozinha com Deus, lute agora para que outras vidas sejam alcançadas pelo meu poder. Então, eu declaro essa semana
eu vou fazer a cirurgia, mas eu declaro sim que Deus vai me dar vitória e que Ele vai não restabelecer porque o quadro anterior não estava bom também, o joelho que eu operei também não está bom, mas eu declaro em fé que é Deus quem vai curar os joelhos, que é Deus quem vai curar uma trombofilia que apareceu no meu diagnóstico. Eu sei que Deus tem poder para isso e eu tô aqui para declarar em fé então, assim como Davi, hoje mesmo o Senhor entregará esse filisteu nas minhas mãos. E eu quero te convidar hoje a fazer a sua declaração de fé. Qual declaração de fé que Deus tem pedido para você fazer e por vezes você tem se retirado, você tem ficado com medo? Então eu te convido hoje, na autoridade de Deus, faça as suas declarações de fé, porque Deus vai cumprir o que for feito à base de fé. Declarações de fé. Foi isso, espero que tenha gostado e que tenha edificado a sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão passando por alguma situação difícil, para que elas também sejam alcançadas pelo amor de Deus e por essa força que brota no meio das tribulações, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores e em Cristo nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.